vida. Conta para nós o que é uma mentora de desenvolvimento humano. Tá. Exatamente essa frase, não sabia que era sua, mas já utilizo muito ela dentro das minhas mentorias. Uhum. Então, o desenvolvimento que eu hoje uso muito é o agir mesmo, Uhum. né? Inclusive, todos os meus mentorados, eles são trabalhados dessa forma. Eu trago para análise de perfil, né? Como eu já comentei com você. Aí faço uma biografia do que eles fazem e aonde eles pararam. E a partir daí a gente começa a ação. Eu sempre digo para eles que o meu papel de mentor não é ir lá fazer. Uhum. E sim, eu dou a estrada como se fosse um GPS, eles pegam ali e vão desenvolvendo. E uma coisa legal, né, que você fala de olhar a biografia do ser, da pessoa, do indivíduo ali que está contigo, a gente chama também de anamnese, né, de buscar as informações sobre a vida dele, né, ou dela. Isso mostra que nenhum terapeuta é mágico, né? Não, A gente tem que partir de algum lugar e a gente sempre vai partir da própria pessoa, né? Como é que é para exatamente. você fazer essa construção dessa biografia? Como é que você faz isso? É uma história mesmo, Uhum. tá? Eu sempre falo que a primeira consulta eu não tenho horário para terminar ela. Ok. Eu gosto que a pessoa traga para mim realmente a história que ela vive e Uhum. dentro dessa biografia a gente usa muito uma engenharia reversa que é própria da onde eu estudei. A engenharia reversa eu pego a fala, eu escuto a história e ali eu vou trazendo pontos de atenção dentro dessa história. É como se eles viessem me contar um livro mesmo, só que é o livro da própria vida. Sabe como é que eu chamo disso? A história que tem por trás da história, né? Então você está escutando a história, mas nós que trabalhamos com o que trabalhamos, ou seja, nesse processo terapêutico, nesse processo de desenvolvimento, a gente sempre tem que ter uma escuta que está escutando aquela história, está escutando o que a pessoa está falando. Você chama eles de paciente, de cliente, como é que você chama? Mentorados. Teus mentorados. Então, quando você está escutando os mentorados, você tem que ter um ouvido ali para escutar um pouquinho além daquela história. Além. Isso que você está chamando de como é que é? Engenharia reversa. Engenharia reversa. E reversa. Ah, Porque às ok. vezes, assim, a gente olha o formato do corpo, Uhum. né? Mas a pessoa quer esconder o que ela sente de verdade. Ok. E aí, dentro da fala dela, eu consigo entender dentro dessa história o que realmente travou, paralisou ou acelerou o processo. Uhum. Então, é dentro dessa engenharia que eu construo. E eu costumo dizer que mais eu vou pelos sinais que elas me trazem ali durante a história. Eu costumo ter um caderno de Uhum. anotações, eu tenho muitas histórias ali, o Uhum. caderno de anotações, e eu costumo carregar junto com o caderno uma caneta para grifar as falas que me trazem o ponto de atenção. Ou é a Uhum. fala que bloqueia, ou é a fala que motiva, né? Então, dentro dessa construção, eu sempre vou ter um caderno de anotações, sempre. Entendi. Mas quando você fala que você está escutando e ao mesmo tempo observando o corpo, você observa o corpo ou o movimento do corpo? Ou os dois? Quando está Porque eu posso estar contando falando assim: oi, isso? Alessandro, eu tô aqui para você me ajudar e tal. Aí Não. é um movimento do corpo. Primeiro eu observo a pessoa com o corpo quando ela chega. Ah, ok. Quando ela chega. Uhum. Então, eu bato um olho ali geral, vejo dois ou três gráficos mais pontuados, Uhum. né? Nós temos os 5 perfis ali, né? Que é Fala os, lá dos 5 os perfis. 5. É o esquizoide, Uhum. o oral, psico, masoquista e rígido. Isso a gente pode chamar que é uma linha terapêutica. É uma linha terapêutica. Ok, quem que é o desenvolvedor dessa linha? Ela é uma linha que vem lá de Freud, Reich e Loy. Mas quem criou a ferramenta para medir isso no corpo foi Elton Euler. Porque Freud e Reich não falavam com essas palavras, né? Não. Isso. O Elton criou a ferramenta para Uhum. medir, né? E ele que deu esses nomes. Não, os nomes vêm de lá, de Loy e
Reich. Reich, isso. Ok. Os nomes estão lá com eles. Masoca. Esquizoide. Vamos pela linha de construção, né? Uhum. Que é lá, quando tá gestante até 1 mês de idade, é o esquizoide, que é o Uhum. criativo, né? Isso. Aí, de 1 mês até 1 ano e meio, mais ou menos, é o oral, Uhum. que é o Que é a fase comunicação. Isso, que é a comunicação ali, a comida. E A boca. a boquinha, bem isso Uhum. mesmo. E aí vem de 1 ano e meio a 2 anos e meio, mais ou menos, vem a fase do psicopata, Uhum. que é, né, a fase que tá descendo já toda a... Atenção pro corpo. tem um outro nome que fugiu agora. Tudo aqui. bem. Tudo bem. Uhum. E aí vem o masoca, que é no tempo do desfraude, que já desceu a mielinização, a capa de melina. Ah, ok. E tem um nome aí. Uhum. A capa de melina já Que desceu. é inclusive o momento que a criança começa a ficar, consegue ficar de pé, consegue ficar com o corpo firme aham. e tudo mais. Que daí a capa de melina já desceu nos esfíncteres anais, Uhum. aí constrói ali o esquizoide. E por último, o rígido, que já desceu a capa de melina pelas pernas, e aí que é o corpo, né? Que vai formando o corpo. Então, dentro do processo que eu trago, eu não faço análise de imediato, não. Porque primeiro eu quero saber a biografia. Então, eu olho os 3 perfis. Básico, 1 ou 2. Sempre a pessoa vai ter de 2 a 3 ali. A não ser que ela tenha 4 perfis, daí vai ser um pouquinho mais distribuído. Mas eu olho para o básico ali primeiro, que eu estou enxergando. E quando tá os 4 e for mais distribuído, a gente pode considerar que é uma pessoa mais equilibrada? Na verdade, é uma pessoa mais confusa, dependendo Tá mais confusa. Tá mais confusa. Eu até Tá bom. brinco, teve uma mentorada minha que chegou uns 3 meses atrás com um laudo de bipolaridade. Eu até brinquei com ela, falei, amor, não é bi, é quintopolaridade. Eu trouxe para ela, eu falei, porque os seus traços são bem distribuídos. Então, quando é bem distribuídos, né, a gente traz um pouco dessa construção, né? Tanto ela vai se adaptar, não é só sobre o que é ruim. Vamos falar do que é bom, né, dentro dos Claro. traços. Dentro dos traços, o que é bom. Ela é distribuída. Então, como é que funciona isso? Então, ela vai se adaptar em qualquer ambiente, desde que ela esteja a construção certa. E aí... Só vai ter que saber lidar com aquilo. Isso, porque é aquele conflito. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã chorando, daqui a pouco tá rindo, daqui a pouco tá ali com as emoções ao topo e depois vai dormir sorrindo de novo. Então, nós chamamos isso de traços distribuídos, que ela vai ter todas as sensações durante o dia. Tá, mas você estava lá na fase da bainha de melina e aí? E aí vem pro rígido, que é os 5 traços, né? Que a gente constrói ali. O rígido é o último, que é, né? É ali quando a criança já tá com 4 anos e meio até 5 anos e meio. Eu costumo dizer que até 6, tudo que construiu ali no formato do corpo vai ser para sempre, não muda mais, né? O que muda é o ambiente. Sim. Se ele constrói ou se ele destrói, né? Então, aí é o que muda. Ah, ok. E aí você, quando identifica isso no teu mentorado, através de um questionário que você deve ter pré-elaborado também, e através da tua observação, você traz isso para ele. Você conta, estou enxergando isso aqui, estou enxergando aquilo lá. É mais ou menos assim? Isso. Sentou na minha mesa, vamos dizer assim, sentou ali em volta da minha mesa, primeira coisa eu digo, nossa, você tem esses 3 ou 2 perfis aqui, você funciona assim. E agora vamos contar um pouquinho da tua história, dentro do que eu já te trouxe de construção. Eu sempre vou trazer primeiro a construção do que eu vejo, para perguntar também, faz sentido, não faz sentido no que eu te contei? Até hoje eu não tive nenhuma surpresa do não faz sentido. Eu acho interessante essa pergunta, porque, assim, é fato que essas linhas terapêuticas, elas são, hoje em dia, bastante criticadas por vários profissionais, inclusive, não é verdade? Sim. Eu imagino que um dos grandes problemas que eu poderia enxergar, né, seria talvez a estigmatização. Tipo, eu falo, você é isso aqui. Só que quando você está trazendo para ele, você traz ele como uma probabilidade, uma possibilidade. Isso. Uma hipótese. Eu não vou nem chamar de hipóteses, eu vou chamar de tendência. Tendência. Okay. Tendência. Né? Exemplo, você tem a tendência de ser mais criativo e organizado. É uma tendência. Quer dizer que eu não tenho os outros traços? Tem. Exemplo, eu tenho uma tendência de ser mais comunicativa. Mas eu ainda tenho um traço programador, eu tenho um traço que gosta de organização, de conversas claras, mas a maioria do tempo eu vou tender a ser mais comunicativa. Ok. Então, quando eu consigo ouvir de você, que eu sou o seu mentorado, eu consigo ouvir de você, olha, você tem uma tendência
Parece-me que você tem um perfil... quais são os dois perfis que você falou de mim mesmo? Você, o esquizoide e o masoca. Tá. Então você conta para mim, Ricardo, parece que você tem um perfil esquizoide, né? E eu não falo o nome. Não. Ok. Porque o mentorado sentou, ele não sabe o que é isso. Como Exatamente. é que eu vou dar um... Né? Vamos dizer Inclusive, assim... o pessoal que está escutando a gente, não precisa nem gravar esses nomes, né? Não, não, porque eu não trago isso. Eu não trago os nomes, porque quem não tem conhecimento, é igual você falou, vai ter uma crítica. Exatamente. E peraí, ela tá me chamando de psicopata, mas eu não sou psicopata ou eu não sou masoquista. Verdade. Não, o que eu trago aqui, ó, pra você. Olha, você tem uma tendência de ser mais criativo, né? De ser mais organizado, né? Você gosta das coisas com mais clareza. E aí, eu vou para as tendências do que a pessoa é. O nome é muito raro eu usar. Muito raro. Eu não uso porque eu não acho viável para quem não tem o conhecimento. Você vai ter que dar curso para todos os mentorados, curso de terapia, né? Exatamente. Aí já é outra coisa. Quem quiser, tudo bem, né? Quem quiser, tudo bem. Aí a gente tem a nossa imersão à descoberta. Eu já fazendo merchan. Isso mesmo, aproveite. Que vai acontecer agora dia 31/5, que é a descoberta. A gente traz o grupo de pessoas que queiram participar para aprender um pouco mais sobre traços de caráter, para aprender como funciona nos ambientes, como entender os seus conflitos, né? Porque não é brigar com os conflitos, é entender e aí alinhar uma vida mais tranquila e leve. E voltando, a gente já entra um pouquinho mais nisso, mas vamos voltar na linha aqui, porque eu estava com uma linha de raciocínio. Bora já lá. que você disse que eu sou organizado, né? Muito. Pelo menos na mente eu sou. Pode ser que às vezes, com tanta correria, tanta coisa, né? Eu tenho uma família grande, atendo muita gente, faço bastante coisa, então às vezes a gente perde um pouquinho a organização. Só para você ter uma ideia, eu tenho 5 filhos, então eu tenho uma turma grande aí, né? Mas, indo nessa linha de raciocínio, então vamos lá. Temos um mentorado, fizemos uma entrevista e você já fez uma análise baseada em tudo que você estudou e nessas teorias. Sim. Né? Não é que você seja uma vidente. Não. Né? Tá, mas a pessoa veio com uma queixa para você, né? Sim. Então você pega aquela queixa baseada em tudo que você está percebendo e você começa a ajudar o teu mentorado a lidar com a própria queixa através do conhecimento dele. Através dele se conhecer. Exatamente. Aí eu ajudo ele a fazer uma descoberta de como ele é de verdade, como ele funciona e como ele se adapta aos ambientes. Então, a partir daí, não, eu tenho conflito com o esposo. Peraí, então vamos descobrir como esse esposo funciona? Vamos trazer ali uma linha de raciocínio? Então, eu não digo assim, você vai ficar 1 mês, 1 ano, 2 anos. Não, eu digo ali, vamos trazer a linha de conhecimento. A base é isso, a história, a pessoa e o que nós vamos fazer a partir daí. Aqui eu fiquei curioso por uma coisa. Então, vamos lá. Uma queixa aí. Eu tenho um conflito com meu esposo, né? Ou eu, no caso, com a minha esposa, poderia ser. Então, imagino eu que eu tenho ali uma tendência a duas... Eu posso chamar isso de personalidade? Pode. Né? Eu tenho uma tendência a duas linhas de personalidade ou 2 forças de personalidade. E a minha esposa vai ter tendência a 2 forças de personalidade. Essas forças de personalidade, elas podem se complementar? Ou, de repente, 2 forças... por exemplo, a história do ímã, né? Os 2 polos positivos se repelem, né? Os mesmos polos se repelem. Isso acontece também quando, por exemplo, tem um casal. O casal tem os mesmos... Vamos lá, tem um casal que tem... Para a gente não falar esquizoide, masoca... Tem os perfis? Os 2 são extremamente comunicativos. Um quer falar mais que o outro, por exemplo. Né? Então, isso pode ser um conflito? É um conflito. Na verdade, é um conflito. Porque daí fica aquela disputa de quem quer falar mais. Aí, como que eu direciono isso? Eu vou, na verdade, olhar todo, né, o gráfico dessas pessoas e entender realmente como elas funcionam, em qual momento. De repente, esses 2 Eu não costumo dizer que 2 comunicativos vivem no mesmo ambiente. Pelo menos não dá. Ninguém vai escutar ninguém. Exatamente. Então, quando tem o que é o maior caso, os casos, eu vou dizer assim, que eu atendo, é do comunicativo que cria conflito com o silencioso.
o que é mais calado. Mas esse, de certa forma, vai viver pro resto da vida junto, né? Não vão viver bem, mas que vão viver pro resto da vida junto, vão. Vão, mas aí a dor emocional do calado é pior. Exatamente. Você entendeu? Entendi. A dor do calado é pior. Porque assim, de repente ele tá calado ali só porque ele não quer estragar aquela relação. Só que se eu pego essa mulher, vamos dizer, que ela é o centro da comunicação. Porque tem que ser a mulher. Porque 90% é... 30, vamos dizer assim, 70, 30. Tá bom? Tá bom? Melhorou? Vamos dizer que é o homem Tá que bom. que Só fala. para não estigmatizar mais. Sim, só para não puxar para meu lado. Exatamente. Tá. Vamos dizer que é o homem que você fosse o comunicativo e a sua esposa fosse a do silêncio. Aham. Vamos por essa linha de raciocínio. Tá. Ok. Você é o comunicativo e a esposa do silêncio. Então, como que eu trataria esse caso? Como que eu mentoraria, deixaria vocês dois sem conflitar? Muito. Porque não vai existir, não tem milagre, né? Na verdade, em todo relacionamento tem conflito. Não tem milagre. O que a gente faz é amenizar o conflito que pode destruir a relação, Isso. tá? Então, vamos dizer que esse fosse o conflito que estaria trazendo um caso de querer destruir essa relação. O que eu faço com você? É comigo que fala demais. Exatamente. Você talvez me ajuda a refletir que eu preciso ouvir um pouquinho mais a minha esposa. Não. Não? Não. O que você faria? Eu vou te levar para um caminho onde você possa gastar toda a tua energia da fala. E quando você chegar em casa, você viu? Eu não vou te proibir de nada. Quando você chegar na sua casa, você vai ter tempo de ouvir. E eu não disse para você parar e ouvir tua esposa. Ah, ok. Apenas gastei tua energia da fala em outro ambiente. Mas você me ajudou a ter consciência disso também ou não? Com certeza. Ou você só me mandou para lá para falar? Não, com certeza eu te dou consciência primeiro. Ah, Mas tá. eu não posso mandar você. Não posso. Eu não posso dizer, vai pra lá porque você vai falar, olha, e se nós trouxesse aqui, vamos gastar a tua energia, né, da comunicação aqui nesse ambiente, com amigos, tenha um dia para você ter essa energia, porque senão você vai sobrecarregar demais o seu lar. Então, para você não sobrecarregar esse lar aqui, então vamos gastar essa energia aqui um pouco. Entendi. Aí a comunicação vai ficar mais leve. Que legal. Tá, mas aí nesse momento você está atendendo, vamos supor, só o esposo lá, né? E aí você está trabalhando nele, você consegue enxergar que seria bom você falar com ela também? Deve. Eu sempre falo que eu tenho que trazer os dois. Então, sempre nessa primeira consultoria, eu entendo ser casal. Lembra que eu trago toda uma construção primeiro. Sim. Porque daí é casal, conflito em casa. Peraí, então, será que o teu esposo, que eu sempre tenho que fazer a pergunta reversa, né? Será que teu esposo traria, né, ou a tua esposa, né, aceitaria vir para um bate-papo comigo? Vai ser uma coisa bem leve, bem suave, só para mim entender toda a construção. Mas não é uma terapia de casal. Não é, né? Mas eu preciso entender como a outra pessoa funciona para direcionar essa aqui. Senão, não constrói nada. Que legal. Não constrói. Agora, é mais comum você estar com a mulher e chamar o esposo ou estar com o esposo e chamar a mulher? Vamos falar assim. 3 meses atrás, era comum estar com o esposo e chamar a mulher. Mas de 3 meses para agora, a gente conseguiu trazer mais as mulheres. E aí, sempre a pergunta da mulher, você não vai contar tudo que você me falou aqui não, né? Não, pode ficar tranquila, aqui é vedado. Então, não é por que eu não chamo de terapia de casal? Porque, de repente, eu teria que trazer os dois, ter uma conversa. Há um momento para isso. Mas primeiro eu tenho que ajudar Não é o momento mais importante. Não é. O momento mais importante é cuidar da pessoa que apareceu ali para mim. Agora, você sabia que eu acho curioso você dizer para mim que até 3 meses atrás era mais... Como é que é? Até 3 meses atrás o homem vinha procurando uma ajuda para o relacionamento dele e aí você olhava lá para a mulher. Eu acho curioso você dizer isso, porque não é o que eu enxergo hoje no cenário das pessoas que procuram ajuda. A mulher, ela procura muito mais ajuda. A gente já falou várias vezes isso, inclusive aqui no podcast com outras pessoas, outros profissionais. A mulher procura muito mais ajuda. Você sabe me dizer por que isso aconteceu assim com você? Eu acho porque eu comecei fazendo um trabalho dentro de uma associação. E nessa associação tinha muitas mulheres, sim, mas o que mais chamou a atenção de toda a construção que eu fiz foi para os homens. Então foi, na verdade, o teu olhar um pouco que trouxe para isso. Sim. O que você tinha feito lá com os homens? Agora eu fiquei curioso. Eu só falei sobre o poder do não.
O poder do não, mas sobre qual perspectiva? Sobre a perspectiva da formação, dos traços, da mielinização e como nós agimos nos ambientes. Qual é o poder do não? O poder do não é o não saudável. Na minha percepção, existe no mínimo 2 tipos de não. O não saudável, Ok. que é aquele que eu não vou dar nenhuma desculpa, né? Eu vou trazer uma construção bem resumida aqui para você. Sim. O não sem desculpa, que eu não vou me sabotar logo depois, só para confirmar que eu disse esse não. Então, para mim, esse é o não saudável. O não que não seja saudável, não vamos chamar de doente, né? O não, né? Aquele não. O não raivoso, vamos brincar assim, o não raivoso? Não vou porque eu tenho que ir lá, ou eu tô sem carro, ou eu tô doente, ou eu tô isso. É como se você não fosse permitido dizer não. Exatamente. Você tem que falar um monte de coisa porque não é permitido a você Isso. não poder ou não querer. Aí a gente automaticamente se sabota para isso. Se sabota. Porque É se verdade. eu disser que eu não vou, vamos dizer que você me convidasse hoje para vir aqui e eu não quisesse vir ou tivesse medo, alguma coisa parecida. Isso. Próximo não que eu te diria, se eu fosse um não mais raivoso, um não doente, eu ia te dizer assim, olha, eu não posso, eu tô sem carro, tá chovendo. Olha lá, quantas desculpas eu poderia arrumar para dizer esse não para você. Isso mesmo. Mas, se eu só não quisesse vir, e hoje eu tenho essa consciência, não vou, porque para mim não é o momento e não é interessante. Ponto. Olha que legal, Alessandra. A gente chega muito nesse pensamento com a maioria das pessoas, porque nós estamos acostumados com uma sociedade que agrada, né? Sim. Nós precisamos sempre agradar o outro, né? Em detrimento de nós mesmos, né? E uma das coisas que às vezes a gente chega no consultório é sobre ser bonzinho ou ser justo, né? Então, que é a grande dificuldade que as pessoas falam de dizer não, né? Mas incrível, olha, eu tenho orgulho de dizer que já estudei pra caramba já, né? Mas eu nunca tinha escutado desse jeito o não saudável e o não saudável. Claro, faz todo sentido, é muito óbvio, né? Mas é como se fosse o bonzinho e o justo, né? A gente tenta ser bonzinho e esquece de ser justo. Que legal esse olhar de você dizer isso. E é engraçado, mas você estava dizendo isso para os homens? Não, tinha muita gente. Muita gente. Estava lá, vamos dizer que ainda lá naquela construção da associação, era lá 70-30. 70 o quê? 70 mulheres e 30 homens. Mulheres. Né? Tinha bastante mulheres, porque até eu fiz toda uma propaganda que eu ia falar sobre o poder do não. Inclusive tinha amigas psicólogas, terapeutas, tinha muita gente ali sobre o poder do não. Então, e eu sempre levo com muita leveza tudo que eu vou fazer. Eu não gosto de levar como uma coisa pesada, parece que não vai ser eu falando. Então, no começo eu fiz uma brincadeira, trouxe várias percepções dentro dessa brincadeira sobre o poder do não. E eu acho que nesse momento exato, eu olhando hoje, olhando aquele dia que eu fiz uma análise depois, eu olhando nesse momento exato, a brincadeira, elas não aprovaram muito. Sim, não aprovaram. Porque primeiro era uma mulher ali na frente, e eu brinco que todo ambiente que tem 2 rígidas, tem 2 coisas que vão acontecer ali, naquele momento. Ou elas vão conflitar entre si, né, que vão ali fazer uma certa disputa, ou elas vão se unir para disputar com outros. É verdade. E aí, nesse momento, eu já sei o que aconteceu nessa construção. Elas foram suas rivais. Podemos dizer que sim. Podemos dizer Agora, que sim. vem cá, quando você está dizendo, e agora talvez eu escape um pouquinho aqui da nossa linha, mas tudo bem, afinal de contas a gente está livre aqui. Quando você está dizendo dessa mulher rígida, você disse para mim também que eu não sei como você estudou a medicina ayurvédica, isso? Isso. O oriental tem a ideia das energias, né? Do yin e do yang, Sim. certo? Sim. O yang é a energia masculina
é o quente, é o ativo, é o forte, é a potência, né? Isso. E o yin é essa energia mais calma, mais tranquila, mais observadora e tudo mais, que é o feminino e o masculino, né? Eu entendo que todos nós temos o yin e o yang dentro de nós. Sim, né? até. Eu como homem tenho a minha energia masculina, mas também tenho a minha energia feminina. Quando você está falando desse rígido, dessa rigidez, é disso que você está falando? Uma Isso. mulher que está com Energia... uma postura de energia talvez masculina. Exatamente. Porque assim, ó, dentro dessa, a gente fala que a energia masculina, dentro dessa construção, é o nosso traço programador. Que é o que você tem muito alto e eu tenho 25% dele em mim. Ok. Então seria energia masculina. Tá. 25% da minha energia masculina, ok? Aham. E o traço rígido, você também tem ele muito bem pontuado em você. Eu chamo de energia feminina. Por quê? Aí você vai cortar, né? Se eu falar alguma coisa que eu não devo. Só fale. Só falo, tá? Eu aqui construída. Porque o rígido é o sex appeal. É o sex appeal da pessoa. É o sex appeal. É o sex appeal. De verdade, eu tô confuso agora. Tá, então tá. Então vamos tentar de novo para Vamos você explicar tentar. um pouquinho melhor, tá bom? Porque a Não gente... se preocupe sobre, né, errado ou não, a gente tá livre. Tá. Então, tenta explicar de volta, porque se eu talvez só eu me confundi, o pessoal que está Não, assistindo tá conseguiu certo. entender, mas vai lá. Lembra que você precisa de clareza, né? Isso, espera um pouquinho. Primeiro que, vamos lá, vamos partir do yin e do yang. Tá. Energia masculina e energia feminina. Isso é muito fácil de todos entenderem. Pronto. Né? Porque a gente vê isso na sociedade, uma mulher mais feminina, uma mulher que mulher tem mais essa postura mais forte, e não tem certo ou errado. Não. Né? É isso. Né? Então temos a energia masculina e a energia feminina. Quando você está dizendo de uma pessoa mais rígida, você está falando de qual energia? Feminina. Sério, é aqui que eu me confundi. É feminina. A energia feminina. Uau! Mas, tá bom, continua. Porque a rigidez, pra nós, é o sex appeal. É o formato do corpo mais sexy. Vamos falar bem assim, o português, Ok. claro, tá? É o formato do corpo mais desenhado, mais, né? Tipo, é um olhar mais sedutor, é um olhar que mais conecta. Eu brinco que rígidos, eles vão pedir um copo de água, as pessoas já pensam que eles querem ir para um relacionamento. Porque é só um copo de água, ele tem aquele olhar mais sex appeal. E existem homens que também, né? Em homem e Que a mulher. gente vai olhar aquele homem e falar, nossa, esse homem parece que tá... Eu tinha um paciente que a esposa dele sofria com ele, né? E por que ela sofria? Porque ele seduzia até o frentista do posto a hora que o cara fosse pedir a chave pra colocar a gasolina. Eu falo, exatamente vai se isso. acostumando, porque ele vai seduzir até o frentista do posto. E é o sex appeal, às vezes tem isso aí muito alto. Ok, tá. Mas isso não é do Yang. Não é dessa energia masculina, então. Não, é só para você entender essa construção da medicina chinesa. Tá, Eu fui somente até uma parte. ok. Porque teve algumas coisas que eu não me senti confortável e eu não fui. Tá então, o que eu trouxe de lá? Sobre ervas, o que é bom, o que é ruim, não se mistura. Fitoterapia. Exatamente, o que Tá. não se mistura ali. Certo? E a tal da energia mesmo. Porque como eu trabalhava com massagem, a gente sabe toda a conexão da energia. Para quem não sabe, a Alessandra é esteticista por formação e foi, foi migrando para essa área de desenvolvimento. Isso. E aí eu fui muito para a área de mais as ervas e o toque, para saber ali, né, a reflexologia, um pouquinho mais disso aí. Então eu não finalizei porque eu não me senti confortável e queria já fazer Tá bom. e migrar para outra área, certo? Então aí eu consigo te explicar essa energia dentro do padrão que eu trabalho hoje, tá? Tudo bem. Então assim, o padrão masculino que nós chamamos ali, né, é aquele padrão, vamos dizer, do forte, Tá. que tem o padrão Tipo, forte. não é não e programador. pronto. Isso, e o programador, mas tem um motivo porque a pessoa diz não assim, tá? Tá bom. Mas não vamos aprofundar aqui, senão já vai virar uma terapia. longe, vai né? longe. Vira uma terapia. E quando a gente fala da energia feminina, eu tenho mentoradas minhas que você vai falar assim, Alessandra é louca agora a partir desse momento, Tá bom. tá? Se ela vai para uma academia, ela tem essa energia muito masculina alta, ela vai para academia, primeira coisa que eu tiro ela é de fazer força. Porque eu não quero que ela traga, se ela veio me buscar para ser mais feminina, mais delicada,
Então, não faz sentido na minha cabeça ela ir lá fazer força. Uhum. Então, ela não perde peso nesse momento. Porque a minha área hoje, elas vêm com a situação de perder peso, migra para o relacionamento e constrói uma família. Tá bom. Né? Uau. Caramba, isso dá pano pra manga, hein? Dá, dá. É verdade. Por isso que eu te Só isso falei. aqui que você falou agora dá mais umas 2 horas de conversa, né? E eu nem sei agora. Pensei, será que eu entro nisso ou será que eu não entro nisso agora? Eu tenho esse costume, né? Vamos desvendar um por vez, né? É porque é extenso demais. É exatamente isso. Eu trabalho com uma área muito extensa. Muito extensa. Porque o público feminino em si, você sabe, ele já é mais extenso. Ele já é um pouco mais assim, vamos esmiuçar aqui, vamos trazer algum conteúdo assim, né? Então é um público mais. E aí, como eu não sei tratar de uma pessoa, por exemplo, se a mulher chega pra mim e diz assim, eu quero perder peso. Tá. Mas eu tenho que descobrir por que ela tá com esse peso. Qual foi a construção que trouxe? Claro. E aí eu vou ter que ir, sabe? Quanta coisa ela tá tendo que aguentar para ficar com esse peso, para conseguir aguentar as coisas que aguenta. Exatamente. Ou... É uma linha, né? É uma linha, são 3, né? Na nossa percepção da análise, são 3, a pessoa engorda por 3 motivos. PDF, proteção, destaque e força. Isso mesmo. E aí, eu tenho que descobrir qual dos 3 está ali nela. Você trabalha também bastante com mulheres para emagrecimento? Sim, muito. A gente até tem um grupo da Jornada Sem Peso, Sem Culpa, que é um grupo ali que está hoje com mais ou menos 30 mentoradas, que a gente está fazendo essa jornada da Sem Peso, Sem Culpa. Uau. Tá aí uma luta difícil hoje de trabalhar a área do emagrecimento, né? Eu não sei se a palavra emagrecimento, mas é a área da disciplina alimentar, né? De um exercício, de ter rotina, né? É muito difícil hoje, porque essa sociedade, o jeito que vivemos hoje também, né? Não querendo colocar culpa no externo também, mas também dificulta bastante, né? E porque eu falo assim, não que a gente coloque culpa no externo ou no que, mas é que quando nós vamos para a linha da perca de peso ou de uma linha porque eu ganhei esse peso, eu sempre trago a construção do emocional. Sim. Só ganhou esse peso porque algo aconteceu no meio desse caminho. E aí a gente faz a tal da engenharia reversa. A gente reverte toda essa história, entende que padrão ela tá, por que eu preciso daí de um gráfico para entender se ela tá no polo masculino, no polo feminino, para entender se ela come por compulsividade ou se ela come, vamos dizer, por bem básico, para esconder um ciúme, para, né, às vezes tem um sex appeal muito evoluído, precisa estar mais escondida, porque às vezes o companheiro ou a companheira é muito, né, é muito ciumenta, ou aconteceu alguma construção de comparativo. Tudo isso é muito, muito conteúdo para poder... Mas quando você está olhando para as coisas que aconteceram, né, dentro dessas 3 siglas, dessas 3 letrinhas que você deu, PDF, né, você está olhando para a história para trás, né, para a história regressa do paciente ou do mentorado. Sim. Ok, mas vamos imaginar que a pessoa consiga encontrar um entendimento sobre o que aconteceu, consegue encontrar uma ressignificação do que aconteceu, consegue encontrar uma cura do que aconteceu, uma cura emocional. Isso. Tá? Ainda assim vai existir um comportamento aprendido. Não vai? Sim. E aí esse comportamento aprendido também você vai trabalhar como mentora do desenvolvimento humano? Vou, porque assim, ela aprendeu e acostumou a fazer aquilo. Agora eu vou trazer uma frase minha que eu digo muito para elas. Vai. Que rotina não pode ser peso. Tem que ser algo que pratique todos os dias e se torne leve e prazeroso. É isso que eu penso da rotina. É verdade. E é o que eu ensino. E a rotina, ela só vai ser leve e prazerosa a partir do momento que você seguir um tempo com ela. Exatamente. E você talvez tenha que decidir, então, qual rotina você quer para você. Ou não. Do meu padrão? Não, uma pessoa. A pessoa ela tem que decidir qual é a rotina que ela quer para ela. Mas aí é que entra o papel do mentor. Junto com ela, desvendar qual é a mais favorável para ela. Para não se tornar ainda assim. Porque se ela vem para mim como mentora e eu imponho uma rotina, ok? Eu estou impondo. Sim. Não é algo que ela vai fazer com prazer, sem peso, sem culpa. Mas aí eu vou entender como ela funciona, trazer clareza para o funcionamento dela, para o padrão de funcionamento dela,
trazer clareza do que ela aprendeu no decorrer da vida, vou trazer clareza no que ela trouxe com dores, e aí a gente começa uma nova rota. Deixa eu te contar uma coisa, talvez até você já entenda isso também. Quando a gente fala de rotina, a gente está falando de uma linha que você segue todos os dias, um jeito que você vive a vida, né? Que você mantém. Tem uma outra palavrinha que se usa que é hábito. Hábitos. Né? E eu Então, amo mais essa ainda. A gente precisa criar hábitos. E olha que interessante. Você sabe qual é o nome da roupa que a freira usa? Não. Não? Não sei. O nome da roupa que a freira usa é hábito. O hábito da freira. Ou o hábito do padre. Hábito é uma roupa. Então, hábito vem de uma roupagem. É aí que vem a palavra hábito. Né? Então, quando a gente está dizendo aqui que uma pessoa, para criar, desenvolver uma rotina que seja leve... Como é que é a tua frase mesmo? Rotina? Rotina, ela não pode ser algo pesado, e sim uma construção que, se repetindo todos os dias, se torna leve e prazerosa. Mas para ela ser leve e prazerosa, eu tenho que gostar daquela roupagem. Exatamente. Eu tenho que querer vestir aquela roupa. E aí que a mentora entra. Aí que a mentora entra. Porque eu posso ter, talvez, uma pessoa que não queira ser tão magra assim. Tanto é que na nossa jornada Sem Peso, Sem Culpa, tem pessoas com 43 quilos que esse final de semana estava celebrando, porque ela ia ser internada, porque já tinha passado por vários nutri, médicos, e ela não conseguia elevar o peso. E eu trouxe a construção para ela de como ela ganhar peso. Então, por que a nossa jornada Sem Peso, Sem Culpa não é sobre a estrutura corporal? É sobre o que você quer fazer com essa estrutura que você tem. Que legal. Entendeu? Então... Isso é muito joia. Então, não é só sobre... é gordinhos ou... Não. Se você olhar, você vai falar assim, grupo, mas não faz sentido. Porque a menina realmente, tipo assim, você olhava super magra. Sim. Tanto é que as dores emocionais, a gente trouxe todo o esclarecimento. Mesmo estando nessa jornada, nesse grupo, vem primeiro para um atendimento exclusivo comigo... Aí depois entra na jornada, se eu achar e ela... Então você tem tanto um atendimento... Mas espera um pouquinho. Aqui a gente já está saindo de um tipo de foco, né? Porque a gente estava lá no relacionamento, homem e mulher, aquela coisa toda. Aqui parece que a gente está falando de pessoas mais no individual. E ainda é homem e mulher. Ok. Ainda é. Mas, por exemplo, podem existir mulheres... que, sei lá, estão nos seus 30 anos, 30 a 40 anos de idade, não conseguiram um relacionamento, se fixar num relacionamento duradouro, de cumplicidade, de fidelidade, de construção, e tem esse sonho, tem essa vontade, né? Isso também pode ser, essas mulheres também vão estar nisso. Vão, tem uma, Você percebe isso bastante? Bastante num nível, depende do que é a profissão dela. É muito doido isso. Como assim? Depende da profissão. O que eu percebi dentro desse tempo de carreira, que as pessoas que vão mais para dáticas, que elas são muito ali de números e tal, elas são mais difíceis de entrar num relacionamento, porque elas vão achar que existe regra, pontuações, e ali tem todo um perfil que elas criam através dessa rotina. De novo, aquela rotina que ela entende que é certo. Um perfil do pretendente. Do pretendente. Ok. Eu quero um homem assim, é uma idealização. E aí que eu entro com a fala. Perfeccionismo anda de mão dadas com procrastinação. Ok. Porque ela vai buscar o parceiro perfeito. Não o ideal. Porque nós, a maioria do público, busca o ideal. Talvez ali a gente brinca hoje com o esposo na planta, né? Ou a esposa na planta. Então, ali dentro dessa construção, é mais os aventureiros. Tipo, eu vou buscar alguém na planta, vamos viver uma aventura e... Ok. Mas quando esse traço, ele é muito programador e muito rígido, lembra que a gente vai falar ali do rígido? Sim. Ele vai o quê? Buscar perfeccionismo. Entendi. Sempre. Mas é importante eu ter algumas... agora me foge a palavra, mas...
alguns atributos que eu gostaria, por exemplo, que Sim. as pessoas é bom não abrir mão, né? Honestidade, por exemplo, né? Tem alguns atributos que eu não posso abrir mão, né? Tanto Ou é a que pessoa... eu ensino muito isso. Eu Uhum. tenho, acho que 2 ou 3 casos do ano passado para agora, 4 casos, inclusive. Daqui a pouco sobe mais. Casos de pessoas que não conseguiam um relacionamento, não conseguia, ou era um relacionamento abusivo, ou não tinha relacionamento nenhum, não sabia como avançar nessa vida aí, né? Uhum. Então, bora lá, vamos descobrir o que está acontecendo? Trouxe ali, por isso que eu falo para você tanto do caso pontuado ali, porque realmente, fora esses 4 casos, eu atendi vários que tinha muito essa percepção de perfeccionista. Mas aí eu ensino o quê? Vamos fazer uma lista? Uhum. Eu trago para todos os meus mentorados, primeiro a carta que ele vai me trazer de expectativa comigo. Adoro isso. Qual é a tua expectativa nesse processo? Nesse processo, nós vamos lacrar essa carta e vamos guardar. Mas você Pra abrir no lê ela, último dia. você não lê ela, Eu você só não vai ver leio. no final? Eu só vejo Uau! no final. Sim! Eu fico ali me segurando, mas eu só Caramba! vejo no final. Uau! Então eu trago essa carta primeiro e logo em seguida, se é relacionamento, eu peço para ela fazer 3 cartas. Uhum. Para o futuro esposo ou esposa, Tá. para a futura pessoa que ela vai construir e uma para Deus. Ok. Aí dentro dessas 3 cartas, ela vai colocar ali como seria o esposo ou a esposa ideal. Uhum. E aí eu deixo a seguinte regra: não é para ser perfeito, é para se aperfeiçoar. É aonde você compra na planta o seu Entendi. relacionamento. Mas tem que ter pelo menos a 7 predisposição. coisas. 7 coisas ali básicas, né? Que a gente busca num relacionamento. Quais? 7 coisas básicas. Comprometimento, Uhum. sempre, Tá. né? Caráter, Ok. né? Uhum. Eu até deixo a pessoa pensar ali nos traços, o que ela mais buscaria. Da aparência física? Da aparência física, Ok. o que buscaria. Mas é importante a pessoa saber Com o que ela gosta, o que certeza. ela admira De repente a gente gosta, vamos dizer assim, eu falo assim pra ela, de repente você gosta de baixinho encontra um gigante ou vice-versa, Exatamente. né? Então a gente coloca ali dentro desse padrão isso aí. Uhum. Situação financeira, Tá bom. o que vão construir juntos, isso é primordial pra mim. O que você sonha, você tem que saber se o teu parceiro vai sonhar junto. Não tem como Que construir é a uma filosofia de vida. vida. Não tem como ir ali construir juntos. E ela, como ela vai ser nesse relacionamento, ou ele, né, vai se pôr. E aí, por último ali, nada mais a gratidão que um tem que ter com o outro. Uhum. Esse é o básico. Uau. Aham. É o Legal. básico. E essas cartinhas ela escreve, mas essas outras 2 vocês leem juntos. Lemos juntos. Só aquela que é Só da aquela- expectativa para com você. Comigo, que é pro final. Aham. Isso em todos os meus atendimentos. Eu gosto dessa carta da expectativa. Eu acho ali. legal você falar isso, porque, claro, a expectativa com a terapia é extremamente importante, né? Uhum. Eu preciso saber porque eu estou indo buscar algo, né? Mas eu, por exemplo, eu também pergunto para todas as pessoas que eu começo, eu pergunto, ei, qual é a tua expectativa, né? Por que você veio aqui, né? Mas claro que eu vou perguntar e já vou estar sabendo naquela hora, deixar como pro final. Mas aqui aqui uma provocação, tá bom? Tá. Mas de boa, achei muito legal, achei até quase ousado de sua parte Sim. fazer isso, né? Mas aí você não pode perder alguma coisa? Aqui é uma provocação, porque se eu sei antes o que ela está pedindo para mim assim, a pessoa está pedindo, ei, vem caminhar aqui comigo para me ajudar, porque é isso que é uma mentora, né? Sim, Você vai pegar na mãozinha da sim. pessoa e vai caminhar com ela, né? É claro, com o objetivo não dela criar dependência, mas sim. ajudando ela a compreender a caminhada, Sim. né? Quando você não escuta ou não vê a expectativa, talvez seja só isso, mas quando você não olha essa cartinha da expectativa, você não está deixando de ver algo, uma dor, uma necessidade ali? Não, porque lembra que tem primeiro a biografia e a história? Então na verdade a expectativa já estava lá. Sim, sempre. Você só não viu ela escrita desse jeito. E a carta ela é mais um comprometimento do mentorado com ele mesmo. Tá bom. Não é nem comigo, Uhum. sabe? Porque toda vez que ele queira fugir do que ele se propôs a fazer, eu vou lembrá-lo. Lembra que nós temos uma carta e o meu desafio com você
é cumprir todos os requisitos. Olha, agora até achei uma coisa legal, porque você não está perdendo o teu olhar para ele, mas está trazendo o comprometimento dele a voltar àquilo que ele estava querendo, né? Exatamente. Às vezes acontece, né, no teu caso mentorado, o cliente ou o paciente, ele vir com uma queixa e no meio do caminho ele já nem lembra mais o que era aquela queixa, né? Sim. Ele poderia até estar chorando ainda por causa dos sintomas ou alguma coisa assim, mas exatamente aquela queixa, aquela fala, ele deixou para trás. E não necessariamente ele buscou, ou ele encontrou equilíbrio em relação àquela queixa, ele só deixou o comprometimento dela. Ele só não quis ir um pouquinho mais à frente, né? É verdade. Alguns às vezes acabam falando, não, mas o que eu escrevi lá, assim ou não? Ainda não. Uhum. Ainda não. E como é que é o dia de abrir a carta? Para mim, aí a expectativa nesse dia. Exatamente. Uhum. É na consulta após a finalização dos atendimentos. Você tem um número, assim, meio programado? De 10 a 14. 10 a 14 sessões. Sessões. A primeira você já disse que ela não tem hora para acabar. Isso. Essa eu nem conto como sessão. Essa eu conto como a anamnese mesmo, para entender a história e saber quanto de sessões eu vou trazer para esse cliente ou para esse mentorado. Uhum. Tá? E em média, quantas horas cada outra sessão? 1 hora? Ou uma hora. 1 hora. 40 minutos ou 1 hora. Não passa disso. Ok. Tem os que, como diz você mesmo, querem, né, ficar ali com aquela dependência emocional, mas não. A gente até brinca esses dias. Uma delas estava encerrando já o período de 14 encontros e ela pegou e falou assim para mim, não tem um Google Ali? Uhum. Deu Google Ali? Sim, é porque a gente aprende aqui tanto a viver essa vida leve que eu tô com medo de ir e me perder. Daí, tiver um Google, eu clico lá e eu me acho. Você manda bastante exercício, coisas durante a semana? Durante a semana. Tem toda uma rotina ou hábitos que a gente cria, dependendo da pessoa e o que é que ela mais necessita para chegar no objetivo dela. Sim. E daí tem aquelas que fazem o exercício bonitinho, tem aquelas que chegam na sessão e falam, não fiz nada. Não, você sabe o que acontece? Eu até me disciplinei agora nos últimos 2 meses, porque estava virando meio que dependência emocional com a mentora, certo? Então, o que estava acontecendo nos últimos 2 meses? A pessoa não fazia o exercício, e daí falava assim, podemos remarcar a nossa consulta? Eu já sabia o que era esse remarcar. É que hoje eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Eu falei, pode. Você vai, por exemplo, vai fazer às 9 da manhã, a gente faz às 7 da tarde, às 7 da noite, pode ficar tranquila. No mesmo dia? No mesmo dia. Mas o que estava acontecendo? Eu pulava a semana. E aí eu me peguei vendo elas procrastinando o que elas tinham que fazer por criar um hábito. Ok. Então, daí eu mesmo me policiei. Não, agora a gente O problema é quando tiver muito paciente, que você não consegue colocar à tarde daí. Ai, não. Você manda fala para ele mandar o exercício. Tá bom, pode ser semana que vem, mas manda o exercício aqui para mim agora, para eu dar uma olhadinha como é que foi. Exatamente, gostei da dica. Vou anotar isso. Aí já quebra. Já quebra. Né? E acontece isso mesmo. Ei, hoje você também tem alguém que te acompanha ou não? Tipo, algum mentor seu? Estou trabalhando com 3 mentoradas, né? Para a gente poder, porque o meu plano dentro dos 3 meses é abrir um centro mesmo terapêutico para atender setores bem separadinho. Então, a gente já está nesse projeto para expansão mesmo. Mas, então, isso você tem pessoas que estão te ajudando a lidar com isso? Ainda não. Estou preparando elas. Não. Espera um pouquinho. Eu acho que você não entendeu minha pergunta. Não, acho que não mesmo. Eu sempre digo, eu, por exemplo, eu tenho as minhas demandas. Eu sou um profissional, ajudo pessoas, mas eu também, antes de ser profissional, sou ser humano. Então, eu tenho as minhas demandas. Essas minhas demandas, eu preciso de gente para ajudar com essas minhas demandas. Então, eu vou ter um profissional lá que me ajuda, um outro terapeuta que vai me ajudar. Né? Então, eu vou fazer as minhas sessões para mim. Sim. Né? Você tem isso? Tem. Ainda é o Elton Euler. E eu tenho algumas amigas da área da psicologia mesmo, que entende todo sobre a análise, esse trabalho que eu faço. Então, sempre a gente troca consultas. Eu sempre digo que
eu sempre falo assim, não confie num profissional que não tem um outro profissional que cuida dele, ou um terapeuta que não tem outro terapeuta, alguma coisa assim. Tenho sim. Não dá, né? Exatamente. Não dá, a gente tem as nossas dores, temos os nossos conflitos e temos o nosso dia de confusão. Opa, Sim. qual direcionamento eu pego hoje, né? Como que eu torno isso mais fácil? Então, eu sim, tenho. Tem que e ter não é não, é uns 3 pelo menos. Ah, é? É uns 3. Mas todos mais ou menos da mesma linha daquilo Na que mesma você linha, pensa. aham. daquilo Ou que tem você... alguma coisa a mais que acrescenta, né? Por exemplo, eu tenho amiga da psicologia. Eu amo, tanto é que foi ela que me ajudou muito a tomar as decisões, a enfrentar, decidir por essa carreira. Foi ela que me ajudou a desbloquear os medos, que é a Ana Gisélia. Então, eu falo assim, tem tantos esses como outras ali que também trabalham na área da análise corporal. Que legal. Às vezes tem algum mentorado que você ainda fica com medo? Temos, né? É, né? Temos. Tem É engraçado, sim. né? Eu às vezes já tive pessoas que estavam lá na minha frente para eu acompanhar um paciente que eu falo, caramba, parece que essa pessoa sabe mais do que eu. O que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. Mas sim, né? A gente sabe que essa ajuda um ao outro não necessariamente precisa ser um maior que o outro, né? Mas a gente está num campo de autoridade naquele momento. E sabe que você me trouxe uma lembrança falando disso. Foi antes de eu decidir realmente ir para a carreira de mentorada, terapêutica aí, eu ganhei uma responsabilidade de ser, né, anfitriã de um grupo para desenvolvimento. E lá tínhamos em média 14. Então a anfitriã, ela tem que... É aquela que chama, que faz o processo, a responsabilidade. Exatamente. E no primeiro dia que eu abri, eu não vou mentir para você. Ainda bem que eu tava com o meu caderno do lado. Ele foi crucial. E eu, como que eu vou fazer? Eu não conseguia entender de tecnologia, sabe? Então, para mim abrir a reunião, porque era nível Brasil, para abrir a reunião já foi tipo assim. E agora? E ali tinha advogados, tinha grandes empresários, assim, de um nível de, sabe? Muito grande. Tinha gestor de finanças. E que incrível, bem na fase que eu estava com as finanças bem, sabe, precisando organizar. E eu falei, agora, como que eu abro isso? Como que eu faço isso? E foi tão gostoso que eu falei assim, não, Alessandra, você precisa ser você. É o que eu sempre trago para os meus mentorados. Seja você. Sim. Não seja cópia, não seja o molde de alguém. Então, naquele momento, quando eu estava com dificuldade, eu fui lá no grupo rapidinho e falei assim, olha, quem é o gênio do grupo? Ah, por que gênio? Eu falei, porque eu preciso que alguém abra a sala, que eu não tô conseguindo abrir. Eu falei assim, eu sou ótima em aconselhar, mas eu sou péssima em tecnologia.